Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Reed, e eu tenho a Laura e a Gabi, que a Laura também, gente, tá aqui no podcast. Eu sempre trago ela e parece que ela adivinha e sempre vem episódio mais polêmico, né, Laura? Porque tem polêmicas pra comentar. A Laura tá sempre aqui Eu acho comigo, que você tudinho. sente. Você É, fala, não vou chamar a Laura essa semana. e hoje nós comentaremos o 10º episódio da 13ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nessa terça, 28 de julho, né, que foi do top 11 virar top 10. Então aproveita aí quem tá nos ouvindo logo e nos avalie com 5 estrelas, principalmente se for o Spotify, viu, gente? E indica o podcast pros amigos. Mas antes, eu tava falando em off pra Gabi e pra Laura, não faz nem 5 segundos. Que eu pensei que a gravação de hoje ia ser tipo meia hora, tipo, a gente vai falar das provas, que não vai acontecer nada, porque não tem polêmica antes do programa começar. Mas aí os participantes resolveram que assim, vamos falar depois que o programa terminar, tipo 2 horas da manhã? Vamos começar a passar o dia de quarta-feira falando no Twitter, rendendo pauta. E foi o que aconteceu, que semana passada a gente falou de umas fofocas e eu vou trazer mais uma. Porque já é de conhecimento geral que semana que vem é a repescagem, né? Mas o que chamou a atenção de quem escuta a gente, porque eu vi que os prints eu mostrei pra Gabi, a Gabi postou também os prints pra gente, eu mostrei pra Laura, mostrei pro Tonho, eu vi umas pessoas que escutam a gente também marcando o podcast e mandando print pra gente no Instagram do que tá acontecendo. Eu digo, então isso aqui vai virar a pauta, já que todo mundo tá falando, que foi uns comentários do Marcelo no Twitter, né? Quando ele começou postando, já vou dizendo assim, que muitas coisas aqui são entre aspas, que era o Twitter do Marcelo. Se não tiver lá, mas os prints são eternos, né? Que ele bota assim, uau, que inovação, uma repescagem em grupo. Um seguidor acrescentou. Parece que estou vivendo um déjà vu todo episódio. KKKKK. Aí o Marcelo seguiu nesse comentário dizendo: ninguém aguenta mais essa palhaçada. Desde as seletivas que a gente é feito de otários, sendo obrigados a fazer umas provas em grupos ridículas, tudo porque a direção esse ano queria fazer o massacre quaternário ao invés de MasterChef. Calma aí, Katiniz, vai baixando esse arco e flecha, né? Porque assim, massacre quaternário é All Eu achei Stars. muito engraçado usar massacre quaternário. Não é uma coisa que eu escuto sempre. Eu achei engraçado. É, só porque vai ter um filme novo esse ano da É, franquia, não quer... mas o Massacre Quaternário é um All Stars. Não se coloquem nesse panteão ainda, né? É uma revanche, só da revanche pode falar, né? Então, gente, aí vem mais desdobramentos, né? Que ele foi confrontado por outro seguidor, porque eu sinto que eu tenho um pouco a energia desse seguidor. A gente se segue, que é o Luiz. Mas assim, eu vou ler o comentário, a Laura vai dizer um comentário que o Rich faria no grupo do podcast. Porque assim, ó, feito de otário, não. Ninguém obrigou vocês a se inscreverem e irem. MasterChef é um reality. Vocês só deram um azar de cair numa season em que a produção quis tentar mais o lado das tretas. Você sabe como funciona a produção do reality. Marcelo, tu vê RuPaul, tu é cria do Tinar também. Aí isso gerou outro comentário do Marcelo, né, dizendo: me dizem qual edição teve tanta prova em grupo com dinâmicas de alfinetar oponente, ou que os participantes tiveram que fazer as seletivas vestidos com um uniforme ridículo de futebol. Não lembro da Isa, Michelle, Daniela, Elise e Léo Young vestindo fantasias. KKKKK. Eu sei que eu e a maior hater, né, dos uniformes daqui, a Isa não tá aqui hoje, né, mas assim, é um uniforme feio, mas assim, eu não sei se ele se lembra, mas uma tática de alfinetar foi em 2011, 2011 não, 2021, onde, quem não lembra, Gabi e Laura vão lembrar, que os participantes do mezanino tinham que salvar entre os 3 piores do desempenho da prova de eliminação. A gente criticou muito essa twist aqui, o público criticou muito e saiu, mas tinha isso aí, né? E depois, gente, ele fez outro post ainda, que foi: eu já vou lavar minha alma aqui. Desde as gravações, geral tava falando, tava achando uma palhaçada essa edição ser praticamente em grupo. Pediam cozinha e botavam a gente pra fazer gincana. E não para por aí, gente, porque a chuva de comentários, assim, porque, sinceramente, liberaram o 5G onde ele tava, você não sei onde ele tá, mas ele continuou metralhando coisa, porque ele botou ainda sobre a prova, né? Porque a Larissa, que também é participante, comentou sobre a prova ser em grupo, ela botou com todo o elenco, né? E ele responde com expectativa, estudar bastante para se redimir na repescagem, né? Esse emoji de coração. Realidade, prova em grupo com temática do norte? Assim, tem tanta coisa para te comentar daqui, mas eu quero só começar. Não vou problematizar, mas vou dizer assim: o tom que ele falou, porque a gente não escolhe o tom que a gente vai interpretar as coisas no texto, né? Que a gente não sabe o tom que a pessoa falou. Mas eu não achei porque ele fala assim, prova em grupo com do norte, ele podia criticar a prova em grupo. Agora, por que ser do norte? Só porque não é do norte da Europa? Eu fico pensando assim, né? Porque é um ponto que a gente já levantou aqui no podcast. Porque, tá, o MasterChef faz prova temática desde sempre, e etc. Mas a forma como ele construiu essa frase, pra mim não deu certo. Mas, Gabi, olha o tanto que o Marcelo falou. Ele até falou que esses são os participantes não têm medo do contrato, né? Estão aí falando. então O que mesmo. você tá achando aí desses comentários todos que o Marcelo fez, desde as seletivas, desde prova em grupo e desde até de criticar como é feito a repescagem? Então, eu acho que o Marcelo tem que passar aí o contato do advogado dele para nós, porque
ele deve estar muito seguro do que ele está hablando nas redes, porque a temporada toda ele não teve muito critério e muito medo, ele fala o que tem vontade sobre a produção, sobre os bastidores, sobre tudo, e até onde a gente sabe, né, o contrato era um pouco mais rígido com relação a isso. Confesso que pra gente tentar entender um pouco mais do que se passa nos bastidores é bom. Eu só acho realmente um pouco estranho, assim, mas toda vez que eu vejo o Marcelo falar algumas coisas, como, por exemplo, esse tweet que tu trouxe aí, onde ele reforça que eles queriam cozinhar e a produção quer criar treta e tudo mais, me passa muito aquela sensação que eu sempre comento, que me parece que a produção está forçando muito mais tretas do que efetivamente aconteceu entre essa galera lá. E sei lá, posso estar errada, mas me parece que eles até convivem bem. Eu não sei se lá efetivamente tiveram brigas e que ficaram lá e hoje o pessoal se dá bem e entende que era uma competição e que já acabou e que agora, né, bora seguir a vida e todo mundo aí se segue nas redes sociais e comenta as coisas um do outro e dá declarações dando a entender que as coisas não foram tão graves assim. Mas é o que o Marcelo meio que dá a entender também. A impressão que eu tenho é que ele se sente um pouco sabotado pela edição, pela produção, por, enfim, acho que é isso, assim. Ele falou, se eu não me engano, ele disse que eles podem comentar o que foi ao ar, mas eu acho que a forma como ele tá falando algumas coisas, eu fico dizendo, gente, eu nunca vi participante falar isso com a temporada no ar ainda. Né, Laura? Assim, a gente nunca viu, a gente nunca chegou a gravar um podcast falando sobre isso. Me surpreendeu isso também, porque ele tá falando as coisas, como você falou, quando tem deixar no ar. E realmente, então, assim, tá muito liberado esse. Ou então as outras pessoas se policiavam muito. Não sei, fica a dúvida. Vamos ver o que vai acontecer com ele, se ele recebeu uma chamada. Não sei. Às vezes a Band tá curtindo a polêmica em volta. Talvez, não sei também. Eu entendo a frustração das pessoas que participam de programas reality, porque geralmente a gente que é fã, que assiste e tal, e elas têm uma imagem na cabeça do que vai acontecer com elas no programa, né? Tipo assim, ai, vou aparecer, as pessoas vão me amar, vão me seguir, vou conseguir isso e aquilo. E aí, se isso não acontece, lógico que se cria uma frustração, ainda mais pra uma pessoa que é fã de reality e tal. Mas assim, um reality show, você nunca sabe exatamente como você vai ser mostrado. E eles sim, realmente, eles buscam entretenimento. Eu acho que ano passado, como foi uma edição que fez sucesso, depois de um tempo sem ter tanta repercussão, né? Foi uma edição de sucesso, teve repercussão e teve muita essa coisa de rivalidade, tipo, de um lado e outro, né? E para mim, eu vejo muito que eles querem criar isso de novo. Eu concordo com o que ele fala, assim, sobre ter muita prova em equipe, por exemplo. Tá tendo muita prova em equipe, a gente teve 2 semanas seguidas agora, né? Não tinha muito isso antes. Inclusive, quando ele falou isso das outras temporadas, se a gente tivesse tempo, se eu fosse paga pra isso, eu poderia olhar e fazer tipo um cálculo médio, mais ou menos, da quantidade, pra gente ver se a gente realmente teve mais. Prova em equipe em outras temporadas não. Mas eu acho estranho realmente ter 2 seguidas, assim, muita prova. Pra mim, passa uma impressão que eles estão querendo mesmo criar, porque prova em equipe é uma chance maior de dar confrontos entre si, né? Pra poder criar narrativas pro programa. Porque como a Gabi falou, eles não mostram pra gente, assim, eles parecem dar bem, e aí começa uma alfinetada e fica uma coisa muito solta, né? Eles não mostram pra gente por que as pessoas estão brigando. Por que as pessoas estão se alfinetando assim. Então fica uma coisa muito assim, parece forçada. Tipo, a gente fica às vezes sem entender certas implicâncias, certas situações. A gente fica meio assim, tá, mas o que aconteceu? Parece que tá faltando uma parte da história. Então fica tudo forçado e não fica parecendo uma rivalidade natural. Como a gente já teve várias vezes, e nem é só rivalidade as pessoas se odiarem, é rivalidade de cozinha mesmo. Como a gente teve, por exemplo, com o Elton e com a Juliana, que era uma rivalidade muito de cozinha, né? E assim, isso Sim. não tá parecendo uma rivalidade de cozinha, tá parecendo picuinhas que vão se criando ali dentro, mas não de quem consegue fazer o prato melhor entre os dois, assim, sabe? Tá parecendo mais disputa quem consegue fazer o pior às vezes. Porque eles estão se deixando muito levar pelas situações, assim. Mas eu concordo com o que a gente falou também.
Ele não deveria falar do negócio do prato do norte, porque o norte é uma região como qualquer outra do mundo inteiro, pode fazer do que seja, existe esforço para fazer, não existe isso. Mas eu concordo Sim, com a parte de ser em grupo. Semana que vem, né, na repescagem, ser em grupo. Eu acho estranho também. Eu acho assim, é um momento de você voltar pro programa e fazer uma prova em grupo, assim, meio estranho mesmo. É sim. muito óbvio que é pra criar uma coisa. Mas eu acho que eles perdem muito, como eu falei, a gente tem essa rivalidade do Elton e da Juliana, que era muito de cozinha. E eu acho que eles perdem de não incentivar isso, sabe? É tudo, ai, quem tira tal pessoa, tudo estratégico tal. E às vezes o que precisa é uma rivalidade de duas pessoas fazendo o mesmo prato, entendeu? Sabe? Pra ter aquela batalha, quem fez o prato melhor. Eu gosto desse tipo de coisa. É, que essa Sim. temporada tá caindo muito nisso. E olha que semana passada a gente elogiou muito a edição do programa. Que o programa elogiei semana passada porque eu gostei de ver o ponto de vista da Thaís e da Jéssica sobre a treta com a Aline e Carla, né? Que eram outros lados contando a história, praticamente. A gente teve praticamente aquele episódio de série que a gente vê a visão de outras pessoas, do que tá acontecendo nela. Eu acho que a semana passada foi disso, mas nessa é muito engraçado porque, assim, o Masterchef sabe o que acontece nos bastidores. O Masterchef sabe que tudo. Ele edita o programa como forma geral. Esse enredo desse ano tá sendo editado como se a banda achasse que a gente tivesse acesso a tudo, né? Como se o público estivesse assistindo tudo Isso, 24 horas por dia e o tal. Assim, BBB. não. A gente não tem o que reclamar. A gente sempre bate na mesma tecla, fica repetitivo, a gente sempre bate. Infelizmente, o Masterchef hoje em dia é isso. Se provou claro que o Masterchef vai ser assim, né? Não tem pra onde correr mais, a não ser que tenha uns casos raros que as pessoas cozinhem tão bem que mesmo com a treta culinária esteja lá em cima, que é o que aconteceu em outras temporadas. A do ano passado, o nível gastronômico, gente, talvez não seja um dos maiores, mas era um nível gastronômico bom, porque também tinha treta boa. Aí, ou seja, casou tudo e subiu, né? E tinha temporadas que a gente fica pensando, tá, eu fico achando, sério, eu fico pensando que tem temporada que eu acho que algum participante, por exemplo, que saiu no top 7 de um ano que bate numa temporada dessa por aqui, eu acho que ganhava, né? Pelo que o programa tá mostrando pra gente. E é aquilo, é muito do tipo de prova que faz, mas também é aquilo, o participante, como o Marcia falou, a pessoa se prepara tanto, então se preparou tanto, então sabe cozinhar tudo, né? Tá preparado pra tudo, né? Mas eu acho que essa temporada já mostrou que tem umas provas abertas, né? Que da passiva vai ter mais erro, como a do chocolate que teve, né? Aqui a patrocinada que tem todo ano, que o nível não tá tão alto assim, mas é coisa que a gente vai ver ainda que isso, Laura, que você falou se fosse pago ainda pra ver a proporção, é engraçado porque as temporadas hoje em dia são mais curtas, né? Então Uhum. talvez seja o mesmo número de provas em equipe, só que como vai ter mais curta, o intervalo de tempo delas vão ser bem menor. Vai Tem ser que fazer muito mais rápido de ver. um cálculo de proporção, então, Eu talvez. sou da área de biológicas, então assim, gente, não serei eu que farei umas contas assim, né? Biológica e saúde aqui, então não é comigo acertar conta, né? Mas dito isso, daqui a pouco, gente, vai ter outra polêmica pra gente comentar, porque vai vir ser mais cabível a gente falar mais pra frente. Mas vamos entrar nas provas da semana? Vamos começar a falar da prova classificatória, que foi uma prova em equipe de mi gente latina, né? Assim, divididos em trios, os participantes tiveram 1 hora e 30 minutos para prepararem 2 pratos salgados, uma sobremesa e uma bebida típica do país escolhido, que era em Chile, Peru e Uruguai, né? Mas fazer um parênteses que tá ficando comum nas provas em equipes também desse ano a obrigatoriedade dos pratos salgados e doces terem quantidade, né? Antes era um pouco mais vago, antes era um pouco mais livre. Você cria um doce ou um salgado se quiser, né? Mas vai ser julgado. Mas a Gabriela foi a capitã da equipe verde e escolheu a Aline como capitã da equipe lilás. Eu acho que foi lilás que o tom tava mais claro, né? Aí após uma twist, que a gente viu, o Patrick foi eleito o capitão dos que sobraram, né? Que ficou a equipe laranja, que contou com a participação de uma participante que o Tonho adora no Celebridades, gente, contém ironia esse meu comentário, que foi a Gilmelândia. Assistam o nosso episódio de piores participantes de 2025, que você vai entender o porquê, né? E no final das contas, a equipe verde levou a melhor. E aí, Gabi, o que você achou da 45ª prova em equipe do MasterChef 2026? Então, eu gostei do tema da prova, tá? Eu acho legal aí a gente trabalhar com a América Latina, né? Então, nesse sentido, eu achei legal. Eu vi também algumas pessoas criticando o fato deles terem um livro de receitas. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que, obviamente, isso é um reflexo e sintetiza bem a queda de nível, né, que a gente tem visto todo mundo falar na internet sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro que o programa faça isso e dê. Eu não sei se precisava ter sido, talvez, um livro de receita, mas como a gente pontuou naquela questão da prova do Ano Novo Chinês, que eles erraram muito e, e acabou sendo aquele show de horrores, eu prefiro que eles tenham mais
referências, que eles tenham algum tipo de apoio. Então poderia ter sido, a gente até sugeriu aqui naquele episódio, e talvez alguma mini aula, igual a que eles tiveram ali para fazer a segunda prova, né, a prova de eliminação. Então poderia ser alguma mini aula, poderiam ser algumas referências a mais, e eles acabaram optando pelo livro de receita. Então sim, eu acho que isso reflete, né, a questão aí do nível não estar tão alto, mas ao mesmo tempo eu prefiro que eles recebam esse suporte do que eles façam o que eles fizeram na prova do Ano Novo Chinês, né? Acho que não seria tão grave dessa vez, porque não tinham convidados ali, né, da comunidade para provar as comidas, mas ainda assim, ninguém está assistindo o programa para ver eles não conseguirem fazer nada, sabe? Então eu acho que foi válido, né, se a produção entendeu que eles não teriam repertório, que eles não teriam condição de fazer sem o livro, eu achei válido. Até porque eu acredito que se eles não tivessem recebido esse suporte, eles teriam ido para as coisas mais óbvias, né? E assim não, a gente acabou tendo algumas coisas, obviamente algumas coisas a gente já conhecia, mas tiveram também coisas que eu, pelo menos, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, enfim. Então, eu acho que possibilitou eles trazerem algumas coisas diferentes, assim, do que é super usual, né? Gosto também da ideia deles terem que apresentar ali um prato salgado, uma sobremesa e um drink, né? Então, achei legal essa temática. E aí, entrando já um pouco no que eu vi que tem sido bastante discutido na internet, que é a questão do doce de leite. E aí, obviamente que já aconteceu em outras temporadas, né, de participantes ou equipes serem, entre aspas, desvalorizados por não fazerem o próprio ingrediente, né, como já aconteceu algumas vezes. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que essa prova não tinha tempo hábil para a pessoa fazer o doce de leite, né? Então, eu acho que a Aline acabou tomando uma decisão equivocada, porque o que servia para aquele outro contexto, geralmente eu me lembro, assim, disso acontecer quando a gente falava de, sei lá, uma massa fresca. Tu não vai pegar uma massa pronta lá no mercado, né? Ou então um molho vermelho, né? Ninguém vai pegar lá um sachê de molho no mercado. Eles vão fazer o molho. Diferente de um doce de leite, por exemplo. Eu nunca vi alguém ter que fazer, sei lá, o leite condensado, ter que fazer, sabe? Então, eu acho que era um ingrediente que era aceitável ser utilizado pronto ali do mercado. E aí eu acho que a Aline acabou vacilando nesse sentido, sabe? E eu tô comentando porque eu vi que esse é um ponto aí que deu polêmica. Eu acho que a Aline acabou errando no cálculo ali e na estratégia na hora de decidir que ela faria esse doce de leite. Essa prova foi bem um pouco mais interessante, porque assim, ao longo dos anos já vieram alguns participantes do MasterChef aqui no podcast, não só para dar entrevista, mas para comentar episódios com a gente, e se não me engano, alguns já chegaram a pontuar que existe algum livro lá de guia, né? Não o livro, a receita, a guia estava lá com eles. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Porque essa prova é patrocinada pela Dona Benta, que eu acho engraçado que o timing do MasterChef tá em alta, né? Porque, tipo, latino, depois de uma Copa, que a gente ficou muito, né, nossos países latinos e tudo. E depois que e Dona Benta que tá em alta aí, com aqueles memes do agronegócio, uma viúva, né, do agro, né? Mas eu pensei que eles podiam ter remetido à ideia de que eles estavam consultando o livro de receitas da Dona Benta, né? Que é um livro muito popular no Brasil, né? Assim, que se popularizou muito, mas não foram para esse lado, concordo com o que o Gabi falou. E eu vou adiantar logo o que eu achei, que é dessa prova, o que eu quero falar logo é a primeira da estratégia da Bad Gabi, né? Que ela estava Bad Gabi nesse episódio, né? Ela estava meio, vou vir pro jogo. Mas ela foi estratégica em escolher a Aline como capitã. O povo assim, ai gente, por que ela escolheu a Aline como capitã se a Aline não é boa como capitã? Justamente, essa é a justificativa de você escolher um adversário, sabendo, com base nas fraquezas dele, né? Então, e ela sustentou isso, então eu achei legal que ela não ficou se fazendo, sabe? Ela escolheu e explicou por quê. Então achei esse confessionário dela muito bom, muito explicativo. Ranços à parte, se ela tiver ou não participando, etc. Mas
essa parte assim dela em si foi muito boa. E a Aline, com essa derrota, se igualou a Andrea, né? Com que foi capitã também 3 vezes e perdeu as 3 vezes que foi capitã. E a Aline ainda tem chance de, sei lá, se ela for capitã da repescagem, né? E ganhar, vai saber. Ou perder, tem como. Sempre cabe mais uma pra coleção. Mas eu achei a prova interessante. É bom trazer mais pra cá. Eu gosto dessas vertentes que o MasterChef tá hoje em dia, de trazer tudo mais pra cá, né? Tem muito mais prova nacional hoje em dia, muito mais prova de regiões do Brasil, e tem alguns mais da América Latina aqui, né? Porque o MasterChef, alguns participantes são muito eurocentrados, né? Então muito pra lá e pra cá não vem, mas é bom mostrar que pro MasterChef você tem que estudar tudo, ou saber pelo menos um básico, uma coisinha assim, tipo tal país, talvez tal coisa, tal América Latina, um comum entre eles é isso. Eu achei interessante. Teve uns pratos bonitos, teve uns pratos feios. Eu gostei que serviram tudo essa semana. Teve prato bonito, teve prato que deu fome, teve prato que foi feio de morrer, como aquela torta que o Rodrigo fez, gente. Ô, torta feia, sabe? Mas tiveram outras coisas muito doces que a Jéssica fez, tava bonito. O prato deles também tava, a mesa deles também tava muito bonita, a equipe que venceu. Mas eu achei que foi uma prova que poderia ter um nível maior, não só de exigência do que já tinha, como também um nível maior de entrega, né? Mas aí depende também de programa e participantes. Mas eu gostei, assim, no geral achei uma prova interessante, porque eu gosto disso, que não é coisa que a gente tá acostumado a ver no MasterChef, tanta prova latina e essa valorização de uma cultura que não seja Europa. Então, eu não gostei da prova. Eu achei que foi uma prova mais mal construída. A ideia era até legal, mas eu achei que a prova foi mal construída. Porque, por exemplo, eu adorei a ideia deles terem que fazer o drink, né? Achei muito legal. Só que eu acho que o drink não combinava com os pratos, entendeu? Por que não fazer o drink e fazer com uma harmonização com o prato? Eu achei que ficou estranha a forma que a prova foi construída, entendeu? Ficou meio parecendo que eles não tinham. Devia ter que ter farinha, né? Por causa da Dona Bento, sei lá. Mas eu achei que ficou estranha a forma que a prova foi construída, ficou meio sem sentido, ficou parecendo meio jogado assim. Eu entendo porque eles precisavam das receitas, mas eu achei constrangedor o momento da receita. Juro, achei muito constrangedor a gente ter assistido daquele jeito. Por que não botar pratos de exemplo, ter um convidado e falar, lá no Uruguai a gente come muito tal isso, sabe? Achei que ficou constrangedor a forma que foi feita. Parecia de última hora, assim, achei que foi constrangedor demais essa parte. E a minha questão, eu reclamei do doce de leite. Porque eu acho que o MasterChef sempre fala muito da pessoa fazer a coisa, né? Eu acho que, assim, eu acho que não devia nem ter sobremesa com doce de leite lá de opção. Não dava tempo, realmente, não dá tempo. Quem já fez doce de leite sabe. Tem um lugar em Belo Horizonte, no Mercado Novo, chamado Tacho. Tem um doce de leite maravilhoso. E a mulher faz na hora lá. E ela fica mexendo lá a panela. E sai na hora, você pode comer o doce de leite que sai na hora. É delicioso. Só que demora, gente. Doce de leite demora muito pra fazer. Não é rápido. Então, obviamente, não ia dar tempo de fazer doce de leite ali. Só que assim, a questão pra mim é que, por exemplo, na sobremesa, o doce de leite era o total foco. E era uma coisa que eles não fizeram. Gente, eles fizeram, foi tipo um alfajor, né? Isso, era um alfajor. O de uma equipe era um alfajor e da outra era uma torta. Era uma torta. Gente, aquilo eu faço de olhos fechados, porque eu faço biscoito pra vender. E tipo assim, é ridículo de fazer, não tem como nem errar. Você tem que ter um doce de leite gostoso e faz o biscoito decente, assim, sabe? Não precisa de nada. Eu achei absurdo ser essa receita. Pelo menos então, faz um recheio diferente, coloca alguma coisa, se você não vai poder fazer o doce de leite. Aquilo não era nada. Era doce de leite numa bolacha. Biscoito ou bolacha, né? É a polêmica. Sabe, pra mim, não fez sentido. A Aline errou tendo que fazer doce de leite. Lógico que ela errou. Achei assim. Ela sabe que não dava tempo. Então não tinha como. No máximo, colocar um leite condensado na panela de pressão pra dizer que ela sabe quanto tempo pra ficar pra fazer, né? Era o máximo que ela podia fazer. Não dá tempo. Mas pra mim, não faz sentido na prova. Tipo, tá, você fez um biscoito e botou um doce de leite pronto dentro. Isso é coisa que se faz no MasterChef, gente? De sobremesa? Não é. Me desculpe, não é. Porque o gosto daquilo é o doce de leite. Por isso que a Helena achou gostoso. O doce de leite. E eles não fizeram. Mas eles fizeram um elogio específico ao biscoito da Jéssica. Sim, mas mesmo assim, é uma coisa ridícula pra mim. É um grupo de 3 pessoas, sabe? De 4 pessoas. E eles entregaram biscoito com recheio pronto de doce de leite.
Eu sei que era isso lá o negócio, mas a torta também é a mesma coisa, é uma massa com um doce de leite. Sabe? Eu acho que assim, a prova foi mal construída por isso. Não é isso que você tem que entregar no MasterChef, gente. Poxa, sabe? Não botou nenhuma coisa diferente, uma castanha, alguma coisa pra dar um ar, sei lá. Eu achei que foi assim, nada a ver, nada a ver. Achei péssimo isso, achei péssimo. Os outros, a torta do Rodrigo mal assada estava. Assim, eu achei que foi uma prova muito mal construída, como eu falei. O Pisco Sour com aquela combinação, o Claricô com a combinação deles também. Nada fez sentido nessa prova. Achei muito sem sentido. E ainda teve a Gil de convidada, que eu também achei uma coisa assim, tá. Ela mal apareceu, não fez sentido pra mim também. Assim, pra mim foi uma prova extremamente mal construída. Achei, assim, confusa demais. Olha que a Gil teve 6 confessionários ainda nesse episódio, que se ela tivesse mais um, ela tinha empatado com 2 participantes, ou seja, teria falado quase a quantidade que alguns participantes ainda falaram nesse episódio. E sobre ela, eu vi algumas pessoas falando de, nossa, eu nunca vi no MasterChef alguém usar um convidado assim. Eu até citei que um Já exemplo que eu teve, lembro muito é 2021, quando a Kellen cozinhou com a Gretchen, né? Então, assim, e foi em dupla, ou seja, a Kellen poderia ter ido pra prova de eliminação e perdido porque estava cozinhando com alguém que não era participante também. Mas eu acho que teve mais cara de que essa prova foi antecipada, porque era muito de que ela cairia alguma coisa, tipo, sabe, tipo, um número divisível por 3 seria talvez essa era a prova do top 9. Eles anteciparam porque tá vendo que tá engajando as tretas quando eles fazem prova em grupo. Então, pode ter sido uma solução, alguma coisa assim, né? Mas tá aí, né? Foi o que a gente teve, que um grupo só ganhou, dessa vez jogou o resto todo na pavilhação, não teve ninguém sendo salvo, né? Não teve ninguém da equipe vencedora descendo. O Masterchef ficou quietinho nessa twist nisso, mas fez semana passada, que a gente é contra, todo mundo é contra. Mas, feito isso, viemos para a prova de eliminação, né? Que nessa prova eliminatória teve uma prova de inspiração. O programa seguiu na vibe de, como falei, Mi Gente Latina, Jennifer Lopez, né? Amamos nossas cadeiras de plástico na varanda, né? Bad Bunny, foi toda essa vibe assim demais. E aí foi o que o Masterchef cometeu o maior erro dele, gente, que foi botar a Argentina na América Latina. Os argentinos, certeza que não vão gostar, né? Que assistiram o Masterchef não estão gostando. Europa, por favor, Que respeito. colocaram eles na América Latina, gente. Eles não são latinos, segundo eles. Eles estão na parte europeia da América Latina, por incrível que pareça, né? Eles acham isso. Mas brincadeiras à parte, assim, foi a Helena, né? Dando uma aula sobre o locro, que é, entre aspas, a feijoada argentina. E a Gabriela continuou sua Bad Gabi, né? Por escolher 2 pessoas para não assistirem a aula que a Aline que a Helene ia dar. E foi a Aline e Jesuíno. E isso é curioso porque a gente viu que o resultado foi um ganhou e o outro saiu, né? Assim, foi dos extremos não assistir a aula da Helena, né? Uma pessoa que não assistiu conseguiu ganhar a prova e uma pessoa que não assistiu conseguiu ser eliminada. Os participantes tiveram 1 hora e 15 minutos e os ingredientes obrigatórios, né? Feijão, milho e abóbora. E no fim de tudo, o Jesuíno conquistou seu primeiro PIN e a Aline foi eliminada. Já vou fazer um parênteses, gente, dizendo que toda a final do MasterChef já vazou, supostamente. A eliminação da Aline também já tinha vazado, por isso eu não chamei nenhum participante ou ex-participante para comentar esse episódio, que eu falei, vou chamar a Laura, porque a gente daqui, a gente vai comentar a animação da Aline, nervos do público estarão à flor da pele, é bom dar os comentários da gente com a gente só, né, entre a gente de casa, né, tá entre a gente assim, mas e aí, Gabi, o que você achou dessa prova, que foi uma extensão da prova latina, que resultou na vitória de alguém que quase não apareceu no episódio e na eliminação de alguém que era até então a favorita do público? Sim, então, eu confesso que, bom, sempre eu acho um deleite assistir as aulas da Helena, assim. Eu acho ela sensacional, genial, incrível e ter a oportunidade ali de ver ela cozinhando é sempre muito legal. Eu gosto muito quando tem provas dela. Dito isso, eu gostaria muito que essa prova tivesse sido de reprodução, tá? E aí eu fiquei meio, assim, chateada quando eu vi que não ia ser, porque eu tinha sido criada em mim a expectativa de que seria uma reprodução ali do prato da Helena. Apesar de que eu teria achado muito injusto, sendo uma prova de reprodução, que 2 pessoas não pudessem assistir a aula, né? Então eu acho que, dada essa twist, que para mim é absurda, que bom que não foi essa a prova, né? Porque seria impossível eles reproduzirem ali sem ter tido a aula. E aí, o que eu achei? Eu não vou dizer simplicidade, porque obviamente que não é simples, mas era uma prova ali onde eles poderiam utilizar da criatividade deles com alguns poucos ingredientes obrigatórios e eles poderiam fazer ali
o que quisessem. E no caso era um cozido, né? De algum tipo de feijão ali, com alguma carne e os ingredientes, né? Então, eu confesso que eu achei que o nível foi baixo. Eu achei que eles iam conseguir entregar coisas melhores, tá? Pelo tempo, pela natureza da prova e tudo mais. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionada aí, tanto por não ter sido ali uma reprodução do lucro da Helena e também pelo cast não ter conseguido entregar coisas melhores, sabe? Eu achei que viriam mais coisas incríveis assim ali e acabou que praticamente todo mundo errou na mão, assim. Eu achei que essa reprodução também, cara, se você tá tendo a Helena lá pra cozinhar um prato, que foi super legal, eu adoro ver os chefes cozinhando, a Helena foi super interessante, ingredientes diferentes e tal, ela sempre dá dicas, super legal. E aí você não põe pra eles reproduzirem? Sei lá, eu acho que reprodução é uma coisa que sempre tem. Eu, pessoalmente, gosto, porque eu acho curioso ver como as pessoas tentam fazer as coisas e tal. Então, pra mim, foi um momento perdido. Eu não consigo acreditar que eles falaram pra não ter reprodução porque eles acharam que não ia conseguir. Pra mim, não é possível que seja isso. Mas eu queria que tivesse sido reprodução também. Acho que foi um momento perdido, assim. Mas eu vi muita gente reclamando disso e eu também achei estranho, porque o que eles colocam de punição para os piores varia muito de um episódio para o outro. Um pro outro é tempo, e esse foi, tipo, nem assistir a Helena cozinhando, sabe? Não que seja ruim, pô. Eu acho que é até uma ideia legal, mas, pra mim, por isso que eu pensei que era uma prova de reprodução, faria mais sentido eles não poderem assistir a reprodução, né? Se era uma prova de reprodução. Mas como não era, então, tipo, que diferença que faz? Verdade? Não faz, né? Então eu não entendi muito bem. Pra mim era uma punição pra uma prova de reprodução e não foi. Eu achei estranho a escolha ali. Pra mim faz sentido. E assim, como eu falei, muito discrepante o que eles mudam, o que eles fazem, o que vai ser a coisa. Parece que decide na hora, dependendo de quem é a pessoa, o que é estranho, né? Pra gente que assiste. Mas achei isso nada a ver. Mas eu concordo com a Gabi, não teve nada espetacular, assim. Deu pra ver os chefes, pela forma que eles falaram dos pratos, que não teve. Eu achei que eles pareceram meio decepcionados, inclusive, com os resultados, assim. Que não foi né, no nível que se esperava. Mas isso pra mim tá um problema, assim, grande no programa como um todo, né? É uma pena. Tinha pratos até bonitos, mas, né, não tava tão gostoso assim. Mas pra mim a prova falhou já nisso, né? Na estrutura dela, como ela foi feita, eu achei estranho também. Mas assim, assistindo pela prova, não me pareceu injusto a eliminação, sabe? Que às vezes você olha assim e fala, nossa, esse foi. Sabe? Pra mim não pareceu, assim, olhando, assistindo, não achei injusto. Mas assim, como a questão que as pessoas torcem, eu não torço pra Aline. Mas assim, também não desgosto, também não amo nada, assim, indiferente, ou assisto o programa normal. Mas eu acho que o programa tem construído muito mal as eliminações que eles vão fazer, sabe? Assistindo o programa não parecia que a Aline ia sair. Eu entendo que tem essa questão de fazer essa briga entre a Carla e a Aline, que eu acho engraçado, porque eu acho que elas são muito parecidas mentalmente, assim. As duas agem de forma igual em várias coisas. Mas a Carla tenta ser mais engraçada, mais tal. Mas elas têm atitudes bem parecidas em certas coisas. E pra mim as duas têm um ar de meio cabeça dura, em grupo e tal. Então acho engraçado elas de rivais, porque parece que essa coisa aqui não. Que seria mesmo, que não daria certo por causa disso, que elas acabam sendo parecidas em várias coisas. Então, assim, eu entendo a questão da rivalidade e tal ali, mas eu acho que o programa não construiu bem a Aline como uma eliminação, ainda mais uma pessoa que o público está gostando, né, dessa forma. Aí cria esse drama aqui fora. Eu vi cada post, gente, calma. As pessoas falando, assim, indignadas e tal. Aí eu achei, mas, tipo, pareceu injusto a eliminação? Pra mim, não pareceu.
Não pareceu. Eu Pra acho mim que é também engraçado não. que isso de construção é porque, por exemplo, o episódio foi todo construído para o Rodrigo ganhar um pin. E eu não vi o pin dele vindo, né? Eu vi pro Jesuíno. Eu pensei muito que o É, Rodrigo ia ganhar a prova de eliminação, sabe? E ia ser curioso, porque no dia que eu postei que ele tava apagado, que não tinha muito destaque, etc. Eu digo, é minha cara, gente, comentar uma coisa de um participante, ele me provar o contrário, para o bem e para o mal no mesmo dia, né? Então, mas eu pensei que viria um pin para ele, mas não veio pro Jesuíno, que o Jesuíno apareceu pouquíssimo no episódio, sabe? Assim, não teve tantos confessionários, não teve uma narrativa. Eu gosto quando isso. o vencedor da prova conta, de certa forma, a história da prova. Né? Não necessariamente ele precisa cantar sozinho, umas três pessoas contando, pra gente ficar na dúvida quem ganha. Tipo, se ficou entre ele e o Rodrigo, bota os dois narrando a prova e na hora a gente vai descobrir quem saiu. Se tá entre a Carla e a Aline pra sair, botar os confessionários das duas, muito negativo pra gente pensar, aí a gente vai estar entre uma das duas, hein, ó, né? Não precisa ficar só esconder tudo da gente. Precisa deixar as pistas no ar pra gente sem, né, sem criar caos, mas a Aline tava realmente muito abalada. É uma perda grande pro programa, assim, em sentido de narrativa, em sentido da história toda, né, e pro público, mas a gente sabe, né, Bond, né, MasterChef? As duas rivais se enfrentando no bórum, né? Que engraçado. Nunca vi Nossa, que isso acontecer. surpresa! Isso nunca Nossa. acontece. Tô que nem aquele gif da Nossa. Devone, né? Pretend to be shocked. Né, gente? Ficou chocado. Que quando a gente fala. Por isso, todo ano a gente grava um episódio falando. E essa rivalidade vai se resolver. Ou uma vai eliminar a outra, ou as duas vão se enfrentar na final. Foi o que aconteceu, né? Assim, ó. Uma eliminou a outra, né? Estavam entre as duas pra sair. Mas sobre isso, temos uma teoria aqui pra debater, né? Porque, como eu falei, deu 2 horas da manhã, o povo já tava comentando. Eu falei, gente, eu quero dormir. Parem de twittar sobre, que eu venho aqui também. Que antes de falar isso, eu quero trazer porque eu tenho uma seguidora, que eu não sei se a Gabi segue, mas eu e a Laura seguimos, a Bubru, que está vivendo uma época de ouro no Twitter comentando reality shows esse ano. Porque ela sempre comenta, mas esse ano ela tá, tipo, só. Pra mim, meu feed ia ser só RT dela, né? Porque ela falou que essa temporada tá faltando um prato que dite que o nível tá alto. Sabe, que todo mundo tem um prato que é avassalador num determinado momento, que todo mundo diz, esse prato é de uma vencedora ou de um vencedor, vai ganhar o MasterChef. E nunca tem, porque em outros MasterChef a gente via que umas 2, 3 pessoas entregavam um prato que o jurado dizia, esse é o melhor prato que eu comi na minha vida. Eu dizia, essa pessoa não tem como perder, esse é o melhor prato que o jurado comeu na vida, né? Tem muita coisa isso que acontecia, mas não tem. Mas o tópico que eu quero trazer é que seria a Aline supostamente, comecei com meus supostamentos aqui, é porque a gente vai entrar em assuntos delicados, perseguida nessa temporada. Ai, gente, eu não sei. Agora eu vou ser aquela que todo mundo odeia, que vai ficar em cima do muro, mas assim, eu não sei dizer se ela tá sendo perseguida ou se simplesmente a energia dela não bateu com a das pessoas. E assim, eu já venho falando aqui, quem nos escuta com certeza já me ouviu falar, que eu acho que a produção tá forçando um pouco na edição essas tretas, porque a gente viu, por exemplo, fotos depois da Aline com a Larissa, então até que ponto tudo realmente aconteceu, até que ponto a edição tá criando narrativas, então assim, eu acho muito complicado dizer que ela tá sendo perseguida ou não tá, sabe? Eu acho sim que a galera pesa nos comentários com ela às vezes, da mesma forma, eu concordo com o que a Laura disse, que, por exemplo, o principal embate dela ali seria com a Carla, e ela e a Carla são muito parecidas, as duas se alfinetam às vezes, então é meio recíproco, sabe? Então, assim, eu não sei, eu não afirmaria com 100% de certeza, nem que a Aline está sendo perseguida e nem que não está, sabe? É a linha tênue, porque, por exemplo, assim, não dá pra te cravar uma perseguição, mas, todo mundo presta atenção no que eu vou falar aqui agora, aquele assim, né, pra ninguém tirar do contexto, mas se a gente pega a narrativa do programa que a gente tá vendo, a gente fica pensando, eles também não gostam de outras pessoas, por que não penalizar Rodrigo, por exemplo? Né? Assim, não sei. Sim, acho É que o que eu faz fico sentido. pensando. Eu acho que fico pensando assim, porque a Aline levantou um ponto, é porque nessa questão de storyline que tá sendo contada, né, storytelling pra gente da temporada, como eu falei isso no episódio passado, que foi péssimo pra Carla, porque tudo que a Aline tinha falado que a Carla era, a edição fez questão de mostrar pra gente, né, tipo assim, casou com o comentário. Quando a Aline fala, porque todas as coisas que escolhem me penalizar, falar uma coisa pra mim, alguma coisa do tipo, a gente fica pensando, né, tipo, a gente vai dizer que não é? Vai dizer que ela não tá sendo penalizada pelas coisas que escolhem ela? Eu digo, eu entendo que você tem que trazer suas rivalidades, mas assim, eu vou falar como eu como participante de reality show, assim, pra eu ir pro Masterchef eu tenho que saber cozinhar, mas se eu soubesse cozinhar e tivesse sentado no Masterchef, se eu visse que uma pessoa, porque anos de reality show deixa a gente um pouco mais, né, calejado pra isso, eu dizia, tá, escolheram a Aline pra 3 vezes aqui já.
eu vou procurar outra pessoa, porque isso na edição não vai ficar tão bom se eu me juntar com tantas mais outras pessoas e penalizar uma pessoa só, né? Assim, eu acho que narrativamente falando, né? Mas, Viti, será que você ia fazer isso? Ou quando o ranço está instalado, você na competição, você não ia falar assim, agora é minha hora de acabar com ela. É porque a Laura me conhece e sabe que eu faria pelo ranço, seria cego pelo ranço, seria só Jesus na Exato. causa. Mas eu não, Laura, mas assim, mas porque pelos que eles falam, eles não gostam não só da Aline, tem mais gente ali que eles não gostam, né? Tipo, o Rodrigo é Isso um. sim, é. E o Pois Rodrigo é, tava na mas prova da eliminação, né? Tipo, aí deixa eu trazer um ponto. Por que que eu digo que eu acho que tá tudo muito exagerado na edição? Teve um momento, né, nesse último episódio que eu reparei, que foi o Rodrigo. Eu tenho quase certeza que foi com a Carla que ele tava interagindo. E aí eles, tipo, estavam meio que se alfinetando e coisa e tal, mas na cena a gente consegue ver que eles se olham, meio que se cutucam e dão risada, tipo assim, como se eles estivessem debochando da situação, sabe? Eu não sei se alguém reparou nessa cena. é a linha entre o deboche e o ataque, né? Porque, assim, se isso foi só um deboche entre pessoas que se conhecem ou não, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei aí, sabe, mas eu concordo muito contigo, que de fato tem outras pessoas que eles supostamente não gostam, né? E aí eu tô falando aqui supostamente porque, como eu falei, a gente não tem esse ano muitas evidências de nada. Então tem ali outras pessoas que eles supostamente não gostam, inclusive o Rodrigo seria mais essa pessoa do que o Jesuíno, mas ao mesmo tempo a gente vê que a Gabriela, ela é uma pessoa mais de um grupo do meio ali, né? Tipo assim, da mesma forma que eu colocaria o Nuri, né? Então, eles são pessoas ali que estavam mais numa posição intermediária, sabe? O que é engraçado, Gabi, como você falou isso que esse ano a gente não sabe, porque ano passado até fake, botando tudo que supostamente acontecia nos bastidores, tinha no Twitter, né? Aparecendo, É. postava, tudo. Não, é esse ano que os participantes estão literalmente falando de tudo, aí quando chega na parte dos bastidores não querem falar. Eu digo, gente, já teve participante questionando o jurado, sabe? Coisas que não pode fazer, que já teve gente dizendo que não pode, tá no contrato, não pode. Eu acho que a gente, às vezes, do podcast tem mais consciência do contrato do que algumas pessoas que estão lá, que assinaram ele, né? Porque tá difícil. Mas o que casa com isso da Aline ser ou não perseguida é que teve a Jéssica no mezanino falando que não gosta de pessoas que não tá querendo estar ali, que tá desistindo. Eu, particularmente, assim, gente, eu gosto da Jéssica. Demais. Eu, particularmente, não acho uma frase muito boa de ser dita em reality show, porque até a questão de como o público vai receber. Gente, o público de reality show é muito paladar infantil. Ainda pro MasterChef é paladar pré-natal, sabe? Então, assim, é muito complicado do que você falar. E eu não tô dizendo que a pessoa vai se podar, se limitar, mas a pessoa ter o controle ou alguma coisa assim. Mas eu sei que é cego do ranço e tudo, mas você fala que uma pessoa não quer estar ali, a edição vai usar. E só Deus Sim. sabe É. a interpretação do público. Porque, por exemplo, se a Aline fosse odiada, esse comentário da Jéssica seria super aclamado. Tipo, diva, é mesmo, não tá? Ela tá querendo estar ali. Mas calhou da Aline ser amada. Então esse comentário não vai pra uma mão completamente diferente, né? Então acho que, mas assim, eu acho que no mezanino acho que a pessoa tem que se controlar. Gente, temporada de MasterChef tem que ter cuidado quando o seu ranço tem que segurar, gente. Eu sei que o ranço cega, que a pessoa solta tudo aqui. Quem acompanhou eu comentando no MasterChef com 2 anos com o Elton em 2 temporadas, sabe o que é ranço, né, aqui, mas é complicado, mas tem umas coisas que dá pra, tipo, pensar além, sabe? Tipo, eu vou pro MasterChef, eu sei que eu tenho que cozinhar, mas eu também tenho que jogar o jogo, sabe? Eu tenho que ver isso, assim, eu não vou escolher a Aline, vou escolher outra pessoa, já que eu não gosto de mais pessoas, eu vou escolher outras pessoas também. Mas é aquilo, né, assim, cada um tem suas consequências, e eu acho só, pra finalizar, que algumas coisas que eles falam, é a edição que tá dando outro sentido, não, vocês estão falando algumas coisas e agindo com algumas coisas que não tem recorte no mundo que muda o sentido. Então, é aceitar que falou uma coisa que tem interpretação dúbia, né? Mas são eles, né? E sobre essa questão ali do comentário da Jéssica sobre a Aline, eu também adoro a Jéssica, mas eu acho que, por exemplo, no episódio passado, ela tava chorando horrores também. Tipo, ela também tava super pra baixo e tal. Então, assim, a Aline também tem o direito de ficar dessa mesma maneira, sabe? E aí eu acho que. Eu não sei, tá? Eu tô falando aqui uma coisa que pode ser uma percepção totalmente equivocada minha, tá? Mas eu acho que talvez, como tem algumas pessoas ali que estão passando por situações bastante delicadas na vida pessoal, que é o caso do Nuri e da Gabi, e ainda assim estão ali, tipo, bola para frente, tentando manter o espírito e tal e continuar, eu acho que de alguma forma
talvez eles estejam pensando, tipo, se essas pessoas passando por tudo isso conseguem estar aqui focadas e, tipo, não tá reclamando, não tá... Por que outra pessoa não consegue, tá? E aí, não estou falando que eu julgo dessa maneira, tá? Até porque a própria Aline também trouxe uma situação da vida dela, né? Que tava pegando para ela, que era a questão ali de não poder estar presente num momento importante da vida da filha. E aí ela estava se culpando por conta disso. A gente sabe, né, como essa sociedade aí machista e patriarcal coloca esse peso aí na mulher, né? Daí ela falou que ela estava pensando que ela não era uma boa mãe e tal. Então, isso também pode estar pegando para ela num lugar, sabe? E aí eu acho que de fato esse comentário soa muito pouco empático, assim, dentro dessa situação estressante, né? Que a gente sabe também que eles ficam ali confinados, não voltam para casa, não confinados, né? Mas que eles não voltam para casa, enfim, que eles têm que ficar lá em São Paulo todo o período da gravação. Então, são uma série de coisas ali, né? E aí eu acho que de fato às vezes falta ter um pouco mais desse olhar pro outro, assim. Resumindo, estão cegos pelo ranço e o ranço faz loucuras, né? Em meio reality Eu show. também acho que eles estão muito cegos pelo ranço. Assim, mas isso eu acho que acontece demais. Esse tipo de coisa, assim, as pessoas elas se deixam levar porque você tá naquele ambiente, Pedro, toda hora, aquela pessoa lá toda hora, te irritando toda hora. Então eu acho que acontece. Sobre a Aline ser perseguida, gente, existe uma perseguição porque você tá ali dentro, as pessoas querem te eliminar, tudo, claro que existe. A questão pra mim é se existe uma perseguição por outras razões. Aí que eu acho que é a discussão que as pessoas fazem, né? E sabe o que é pior? Porque, como fala sempre a citação de uma das produtoras, né, do programa, dizendo que os bastidores foram muito animados, foram tudo assim, ela soltou isso e saiu correndo, né? Porque a gente não tem acesso e tira as conclusões. A pior coisa que um reality show pode fazer é deixar o público tirar conclusões. Assim, pior pro participante, porque o reality show adora porque é engajamento, né? Masterchef engajando, números altos, Band tá amando. Mas o engajamento continua assim, mas o participante, a coisa é complicada, se o participante tá sofrendo ou não, é porque como a Gabi falou, isso é muito interessante também, de que eles estão com uma relação boa aqui fora com Fox, etc. Mas naquela hora a situação não estava boa, não. Porque, né, assim, uns comentários que eles fazem, umas atitudes que têm, eu fico pensando, eles estavam se estranhando muito, mas tem muita coisa para rolar, gente. Daqui a um tempo, quando o Às vezes contrato passou acabar, só, né? mas o ranço passa, hein? Depois que resultados são feitos, acontece, vamos saber. Se bem que a semana que vem é prova em equipe com todo mundo, né? Os ranços vão estar, ó, no talo, vão estar todo mundo cozinhando junto, só Jesus. Mas uma atualização rápida dos times, eu perdi a linha do meu time, eu tô definhando aqui na competição entre eu, Gabi e Isa, né? Eu não sei mais o que é ganhar, só sei o que é perder, né? Não se pode ganhar todas, mas perder todas é comigo mesmo. Mas vamos passar agora para os confessionários, porque é hora de falar, né? Quais participantes narraram este episódio, que a contagem é feita pelo perfil Chapolin Gremista lá no Twitter. Então vamos lá pro top 5 comentaristas deste episódio. Nós tivemos a Aline com 23, Thaís com 18, Patrick com 17 e Carla e Jéssica com 16. Os lanterninhas, aqueles que menos comentaram, foram Jesuíno e Everaldo com 7. Como eu falei antes, a Gilmelana teve 6. Não, e o que você falou, né? O Jesuíno ganhou o PIN e quase não apareceu. E aconteceu várias vezes com isso, porque, por exemplo, esse ano eu criei um critério que quem vem pra capa do podcast são top 9 comentaristas, né? O Jesuíno não tá na capa, se eu não me engano, porque ele não foi ficando top 9 comentarista, tipo, ganhou PIN tudo, ó. Eu falei, agora foi um jeito, porque antes eu via gente reclamando porque eu botava só quem a gente torcia. Eu digo, gente, eu faço a capa, eu boto quem eu quero. Mas eu vou ser um pouco mais democrático, vocês assim, culpem a edição, porque só entra 9 quem falou, os 9 que falaram mais. Aí é com a edição da Band, que botou os confessionários, fui eu não. Manda o Chapolin Gremista inflar uns números de alguém aí pra entrar, né? Porque eu também não tô contando, né? Tô confiando nas contagens dele. Vamos ver o acumulado de 10 episódios, quem é o top 3? As mesmas pessoas ainda. Só que teve uma mudança um pouquinho, porque a Aline agora tá com 125 confessionários, a Carla com 121 e a Maria Eduarda com 113, né? São as que estão aí falando mais. A Aline foi eliminada, mas a Aline vai falar semana que vem, porque é repescagem, né? Então ela pode ter confessionários, pode voltar e etc. Lembrando mais uma vez, gente, que já vazou muita coisa, né? Supostamente estão nas redes aí. Eu acho que a Isa é a única pessoa do Brasil que não esbarrou em spoiler do MasterChef, porque ela não usa o Twitter, né? Então, assim, não esbarrou, porque o resto todo mundo tá esbarrando, porque tem perfil abertamente postando foto de finalista. Não tem nem Não, como eu correr acho mais. muito absurdo isso. O que aconteceu? Antigamente as pessoas escondiam mais. Hoje em dia as pessoas ficam falando toda hora. É porque dá like, Laura. Sim. E o verificado paga, Nossa, né? mas eu acho isso muito absurdo. Eu vejo toda hora as pessoas comentando e eu fico, gente, não é possível que vocês achem isso normal, porque não é. Toda hora eles É. ficam comentando, cara. Eu sempre tentei fugir de spoilers, porque até para poder comentar melhor aqui, porque eu acho que a gente vai ser comentarista mais isento, sem saber, né?
mas ao mesmo tempo, e eu sempre consegui fugir, e esse ano, sinceramente, não deu, sabe? Impossível. Tipo, foi impossível, assim, foi impossível. E aí a Isa, que não tem Twitter, então vocês, nossos ouvintes aqui, quando estiverem nos escutando, que a Isa estiver de volta, tenham em mente que eu e o Rich sabemos aí os spoilers da final e a Isa não. Ah, e não é spoiler que eu vou falar, mas é muito engraçado porque conforme a temporada vai andar, vai fazer menos ainda sentido a edição que o programa tá tendo. Mas vamos que vamos passar para os destaques da semana, né? Com critérios únicos e exclusivos de cada um de nós aqui no podcast, ou seja, pode ser por causa de prova, por confessionário, por atitudes dentro e fora do programa. Cada um segue seu coração. A Laura é convidada, mas a Laura é do podcast, então ela vai poder trazer só uma pessoa também, ou seja, no máximo são 3 pessoas aqui. E eu vou começar com você mesmo, Laura. Quem é destaque, que eu sei que você não estava com destaque ainda, ia descobrir no decorrer da temporada, do episódio. Eu tinha uma ideia de quem eu queria colocar de destaque, mas eu tava pensando ainda se ia ser. Mas vamos lá, quem é destaque pra você e por quê? Então, eu tava pensando nessa pessoa já e me consolidou, assim, pra isso. Eu vou botar a Gabriela de destaque, porque eu acho que ela acabou ditando o rumo do episódio e tirou quem ela queria, né? Então a estratégia dela deu certo. Ela colocou a pessoa que ela achava que ia pior contra ela, né? Como ela como líder. E deu certo. E aí ela conseguiu que uma pessoa que, né, que é uma rival dela, que ela considera, uma pessoa que ela considera forte em prova individual, mas não em grupo, fosse eliminada. Acabou que a escolha dela ditou todo o rumo do episódio, né? De quem acabou saindo dos eliminados e ela conseguiu se salvar e super bem, né? Então, pra mim, é ela a escolha. É a Bad Gal, Gabi, tá aí arrasando. E você, Gabi, quem é destaque desse episódio e por quê? Eu vou ficar também no Gabi Verso aí mais uma semana, porque eu acho que essa semana, para mim, é impossível fugir da Gabi como destaque, né? Venceu aí prova em grupo, teve a estratégia certinha ali e acabou dominando a narrativa do episódio, né? Então eu acho que essa semana aí ela se saiu bem e merece o destaque. A Gabi seria minha segunda escolha se minha primeira opção não fosse escolhida. Então, como ela não foi, gente, eu vou trazer um destaque que não foi uma pessoa que eu citei muito aqui, né? Que é o Everaldo, não, brincadeira. Mas é a Thaís, né? Porque assim, gente, eu tô deitando pra Thaís porque eu tô gostando muito. Ela parece tão querida, né? Não, eu tô gostando muito do ponto de vista dela nos confessionários, sabe? Porque antes a gente sabia muito das tretas com base no que a Aline, Rodrigo, Carla, Patrick e Jéssica diziam pra gente, né? E Jéssica recentemente que entrou nesse bolo de começar a ganhar mais confessionários. Mas a gente tá tendo o ponto de vista da Thaís e é uns comentários assim, querida, ela é uma querida, né? Assim, dá pra dizer, nossa, ela tem Sim. potencial, ainda não entregou aquela coisa, assim, ninguém esse ano entregou ainda aquela coisa avassaladora, mas eu tô gostando muito do que ela tá trazendo. Eu fico pensando, poxa, gente, será que ela não tava entregando os confessionários tão legais no começo também, pra vir contando as coisas pra gente desde o começo, né, da temporada? Porque eu tô achando interessante. Ela ganhou também um VT, né? Ela já ganhou dela. Mas eu queria ver um pouco mais dela, porque tá legal. Eu acho que numa temporada tão polarizada, como você fala, tá se polarizando e cada dia mais tem mais gente entrando no lado polarizado, por mais que a Thaís tenha um lado, ela é uma querida. E eu acho isso importante numa temporada que tem tanta gente com ranço, seja participante entre participante, como público entre participante, né? Uhum. E tá aí, nossos destaques, né? A Gabi e a Thaís, que estão aparecendo na fotinho aí das sextas-feiras. Mas é isso, estamos chegando ao fim. Muito obrigado a quem nos ouviu, mas eu vejo lembrando, avalie a gente com 5 estrelas e compartilhe o podcast aí, pra onde você estiver ouvindo, se inscrevam em tudo que tiver se inscrever nesse podcast. Semana que vem tem repescagem. E pela chamada vai ser uma delícia. Vai render, gente, sem sombra de vai render. E a gente vai estar aqui para comentar esses causos, porque enquanto esse povo tiver conta no X, a gente vai ter pauta além da cozinha pra gente falar aqui. Então até o próximo episódio e tchau. Tchau.